Olá, tudo bem? Seja sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no meu espaço virtual, em que eu busco por divulgar o meu trabalho. Eu trabalho com terapia transpessoal e com naturopatia. E aqui você vai ter uma visão bem holística a respeito de todas as coisas, seja o que for, tá? Nesse momento nós estamos falando sobre a transição planetária e que nós estamos passando pelo momento de separar o joio do trigo, né? Então nós vamos citar aqui Mateus 13, de 24 a 30, que fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste... Não semeaste... Não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde veio o joio? Respondeu-lhes o homem. Um homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram. Queres então que vamos lá para arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranque juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, esta passagem de Jesus fala um pouco sobre os tempos que estamos vivendo hoje, onde estamos sendo instados a escolher qual caminho nós vamos seguir, né? Se nós vamos ser o joio ou se nós vamos ser o trigo. Então é como se fosse a última hora para que a gente possa fazer essa escolha, fazer a nossa parte. Então, sejamos os encarnados ou desencarnados deste planeta, nós estamos sendo separados por meio da nossa vibração. O que seria isso, a nossa vibração? Como a gente fala aqui dentro desse canal, e para todos aqueles que estão mais afinados com as teorias holísticas, né, com as práticas holísticas, sabe que nós vibramos energia, tá? Então todos nós vibramos a nossa energia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, e que todos nós somos energia na nossa essência, uma energia divina, digamos assim. Então nós somos aquilo que nós pensamos, não somos? E que sentimos, e da forma que agimos, e nós criamos uma realidade na nossa vida a partir disso. Então, chegou um momento aqui do planeta que nós vamos ser separados de forma mais intensa, de acordo com a vibração que nós temos. E quais são as duas vibrações essenciais? É a vibração do medo e a vibração do amor. Então você pode escolher se você vai ficar na vibração do medo ou se você vai ficar na vibração do amor. É importante aqui que a gente frise o que é cada energia. O que é a energia do amor, o que é a energia do medo. Muitos confundem o amor com aquele amor apegado, sabe? É um amor possessivo. Então eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. O ter, né, essa motivação mais por possuir, ela não é verdadeiramente considerada amor incondicional. Por quê? Porque, diferente do amor incondicional, o apego não gosta de perder, né? Então, o apego tem dificuldade de lidar com as perdas.
Óbvio que a gente se apega às pessoas, às coisas, tá? Mas o nosso nível de apego, quando maior que o nosso nível de amor incondicional, nos conduz de uma forma egoísta e nos coloca numa energia contrária à energia do amor incondicional. Então a gente não pode confundir, por exemplo, uma paixão com o amor. Então a paixão é um desejo. O amor não, o amor é algo que não impõe condições, como eu falei, amor incondicional. O amor, ele é capaz de libertar aquele a quem ama. Você tem um relacionamento com alguém e você é capaz de deixá-lo ir sem sofrimento. Você é capaz de deixar ir alguém da família, um filho, uma filha, que se casam ou que vai morar em outro lugar. Ah, mas eu sofro. Óbvio que sofre, a gente tem esse apego, né? Mas o amor incondicional de querer que essa pessoa seja feliz e essa pessoa fez essa escolha, esse amor por essa pessoa é maior do que o desejo de que ela esteja com a gente. A gente vê muito famílias, mães, pais, marido e mulher, namorados, enfim, que têm um apego tão grande que não se importam em prender essa pessoa, né, em suas malhas, digamos assim. Uma mãe que tem uma forma de pensar egoísta e que quer os filhos sempre ali, né, debaixo das suas asas, e que não consegue se libertar disso, e não consegue libertá-los. Então está sempre impondo, dizendo que é bom, o que não é bom, e age de uma forma egoísta, dizendo que sofre muito quando o filho se afasta, que, nossa, meu filho não pode ficar jamais longe de mim, e acaba criando impeditivos para que os seus filhos sejam verdadeiramente felizes, porque eles acabam ficando com aquela sensação de culpa, né? Ah, eu não posso fazer isso porque minha mãe, nossa, ela vai sofrer muito, e acabam deixando de viver o que eles precisam viver. Então isso não é amor, isso é apego, tá? E aí nesse momento de despertar da consciência, que tanto se tem falado, né? É um caminho, esse despertar, que nos leva a uma elevação vibracional. Quando a gente vai acessando essa energia do amor e deixando o que nós vamos falar agora, que é a energia do medo. A energia do medo, como nós podemos dizer sobre ela? Medo é exatamente o apego. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da dor, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de sair e acontecer alguma coisa. Então, o medo, ele é sufocante, o medo é totalmente contrário, ele aprisiona enquanto o amor liberta, né? O medo nos tira a capacidade de vivermos o presente. A gente está sempre preso ao passado, coisas ruins que aconteceram e que podem vir a acontecer novamente. Então, você fica preso ao passado, fica preso ao futuro e não consegue ter uma vida saudável, né? Com uma vibração boa. Você está sempre com ansiedade ou está com depressão. Enfim, é muito difícil quem está na energia do medo conseguir um equilíbrio, não consegue, né? Como que eu vou ficar equilibrada se eu tenho medo? Então veja a importância de compreender essas duas energias essenciais, o medo e o amor. Então, quando se fala em separar o joio do trigo, se fala em separar aqueles que continuam reforçando essa energia do medo em si mesmos e aqueles que já conseguiram despertar a consciência, entender que existe algo além da morte, que nós não estamos sozinhos, né? Então, aqui eu vou deixar as seguintes orientações. Saia do medo e mergulhe no amor incondicional. Então não dá mais para ser superficial e negar o que acontece bem à frente e ao redor. Escolha se você vai ser um medroso ou alguém com muita coragem, e escolha o amor, né? Aí eu gostaria de citar o Bhagavad Gita, que é um livro sagrado,
datado do século IV a.C., e é um poema, né, místico-filosófico do hinduísmo. E nele há um diálogo entre Krishna, que é o Deus Krishna, e Arjuna, que é o seu guerreiro, né, como um discípulo. E Krishna fala, olha, você vai ter que matar os seus parentes, né? E fica essa conversa entre os dois, o Arjuna tentando entender como assim matar os meus parentes, né? E na realidade, esse matar que o Krishna se refere é matar o apego, né? É matar o medo. Então, esses parentes representam simbolicamente o medo, a ignorância. Então, nós precisamos lutar contra o medo e nos tornarmos mais desapegados, né, da vida material, que não serve apenas agora para a nossa evolução. Leia e vivencie as escrituras sagradas, seja de Krishna, de Jesus, de Buda, Lao Tzu e outros mestres, né? Eles deixaram um roteiro para que a gente possa seguir a caminho dessa evolução espiritual. Lembrando que esse caminho não é externo, tá? Ele é muito mais interno, né? De como nós nos sentimos, de como nós vivemos. Então é a nossa vibração, exatamente a nossa vibração que vem ali do centro do nosso ser, lá de dentro mesmo, né? E aprender a respeitar as hierarquias, né? Aprender a respeitar esses livros sagrados, ter disciplina, não se deixar levar pela preguiça, pelas más condutas. A gente precisa ter força interior, né, para suplantar. Suplantar, o que a gente precisa suplantar? Fala-se muito em suplantar, né, em ir em frente, conseguir conquistar, mas as principais conquistas não são externas, são internas, né? Exatamente lutar contra as nossas fragilidades, contra o apego, a ignorância, não é? A ganância, a raiva, medos, que são tudo, estão todos num balaio só, digamos, tá certo? Então, nós estamos agora no momento de separar o joio do trigo. Preste atenção em como você se sente nesse momento. Se você está procurando seguir pelo caminho do desapego e pelo aprendizado do amor incondicional, como é que você tem vivenciado isso aí dentro de você? E se você está passando por muita ansiedade, por depressão, por qualquer conflito que seja, e está com questões no seu relacionamento, isso faz parte do aprendizado, mas procure então elucidar essas suas questões. Lembre-se que todas essas questões, elas estão relacionadas energeticamente com o medo, né? Sim, sempre com medo. Você pode achar que eu estou falando bobagem, mas não é. E aí nós vamos conversar sobre cada um desses fatores, né, que nos afetam e por que a causa deles é sempre o medo. Inclusive, quando nós falamos de mediunidade também, tá? Quando a gente tem uma mediunidade e a gente fala assim, não, mas isso aí que está acontecendo comigo, esses sintomas, não sou eu, é da minha mediunidade, tá? Mas por que então que você está nessa sintonia? É algo que você precisa passar nessa vida? Tudo bem, mas como é que você vai fazer para diminuir os seus conflitos, para amenizar os seus sofrimentos, para evoluir com a sua mediunidade, tá? Então está sempre relacionado com as duas energias, medo e amor. Até a próxima, namastê!